Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio, ao nosso encontro semanal sobre a obra Cascata de Luz. Boa noite, Agner. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Bom estar aqui novamente com vocês. Que Deus abençoe a todos. Ok, hoje, capítulo 17, Identidade dos Espíritos e meu encontro com Francisca Teresa. Maravilha. Então vamos iniciar. Hoje eu faço a prece primeiro, pode ser? E você faz a Sim, do encerramento? pode, sim. Então vamos, nesse momento, queridos irmãos, queridas irmãs, nos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos ligando ao plano superior, nos ligando ao Luiz Sérgio também, para que possamos ter uma noite agradável de estudo, de reflexão em torno dessa obra. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, pedimos, Senhor, a inspiração e pedimos, Senhor Jesus, também que todos os irmãos possam estar receptivos às reflexões que trataremos nessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, Agnes. Então comece falando para nós sobre identidade dos espíritos e o encontro do Luiz Sérgio com Francisca Teresa. Hoje, se der tempo, aí no final eu queria cantar uma música bem bonita da Francisca Teresa, que muita gente canta, eu acho que pouca gente sabe que essa música é desse espírito. Agnes, eu vou deixar você falando aqui, vou minimizar a minha tela, que eu vou fazer um negócio aqui no computador, mas em 2 minutinhos eu volto, tá bom? Não me abandona, não. É rapidão. Tá bom. Então, gente, o Luiz Sérgio ele foi dar uma estudada na biblioteca dele, na biblioteca particular dele, e ele estava admirando, né, falando assim que felicidade, o reino mineral, vegetal, animal, porque nós passamos por todos esses reinos e hoje o homem está assim mais apurado, né? E quando ele pegou um livro dele que ele abriu, esse livro falava justamente assim: em qualquer lugar do universo, os reinos da natureza são respeitados e resguardados. E ele ficou pensativo, né? Falando assim: mas na Terra os animais são sacrificados para os homens comer. Aí ele virou a página do livro. Os homens terráqueos, pouco a pouco, estão deixando de comer carne vermelha. E logo o planeta atingirá a evolução necessária, e não mais os homens sacrificarão os animais. E continuou: os animais de hoje, eles que alimentam os seres da Terra, são animais que vieram justamente para isso, com esse objetivo. Mas com a nossa evolução, nós não vamos mais sacrificar os nossos irmãos menores, né? Mas pela nossa necessidade, pelo patamar nosso ainda de evolução, ainda nós comemos esses animais, sacrificamos esses animais. Mas pouco a pouco nós vamos deixar de sacrificar os animais, né? E aí o Luiz Sérgio ficou muito pensativo sobre isso, né, esclarecedor, e viu que qualquer espécie, qualquer reino, qualquer um está protegido por Deus, né? E que para Deus ficar feliz conosco, é só a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, e também a natureza, a nossa irmã natureza, né? Respeitar a nossa irmã natureza e tudo que há nela. É isso que nós temos que aprender a fazer, porque muitos ainda não respeitam a irmã, não respeitam a natureza, né? Quantos não respeitam? Jogam lixo para todo lado, poluem os rios, córregos, jogam plástico para todo plástico.
Acho que é o maior problema do nosso planeta, um dos maiores problemas é o plástico, né? Quantos animais marinhos, porque tudo que se joga no rio vai para o mar, né? Estão sendo extintos por causa do plástico, né? Então, nós vamos evoluir, nós vamos parar de comer carne um dia, não vamos mais necessitar disso, não vamos e vamos deixar de comer carne. E aí ele ficou lá estudando, depois ele foi para a sala de estudo. Só que nisso ele passou numa sala que chamava Sala da Lembrança, né? Não foi isso, Alexandre? Ele Isso passou na mesmo. Sala da Lembrança. E essa Sala da Lembrança tinha vários quadros pintados, né? Foram pintados por alguns artistas, né? E que, na verdade, retratava várias encarnações do mesmo espírito. E ele começou a olhar um que ele reconheceu que o coração dele ficou pulando, né? Que era o irmão João, né? E aí ele entendeu por que o irmão João era tão apaixonado por João Batista, que foi o Elias em outra vida. Porque o João, o irmão João, ele foi discípulo de João Batista, né? E quando ele chegou lá na sala, lá na onde ele ia estudar, a irmã Arlene perguntou para ele se ele ia falar nos livros dele sobre essa sala, né? Desses quadros. Ele falou: eu ia precisar escrever 1000 livros para falar sobre todos aqueles quadros. E o que eu achei mais interessante foi o que ele falou. E o que me interessa, né? Não me importa o que o homem foi ontem. O que me importa é o que está fazendo hoje. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós, muitos de nós, né, fica aí pensando assim, eu queria saber o que eu fui no passado, queria fazer regressão para saber o que eu fui. Gente, a gente não precisa saber o que a gente foi. A gente precisa ser bom a cada dia que passa. É preciso saber o que a gente faz hoje para a gente ser melhor amanhã e melhorar cada dia. O que a gente foi ontem já passou. Para que ficar cavucando coisa do passado? Lá nós vamos achar só o quê? Cobra, escorpião, coisa ruim. Porque coisas boas nós não fomos, né? Nós não fomos. Então, para quê? Se Deus colocou esse esquecimento, foi por misericórdia. Não foi porque Ele queria que a gente esquecesse tudo. Não foi. Foi por misericórdia, não é isso, Alexandre? Porque Deus não está fazendo isso porque Ele quer castigar a gente. Porque Ele sabe que a gente não aguentaria saber o que a gente fez no nosso passado e não interessa. O que a gente precisa saber, a gente sabe. Tudo o que a gente precisa saber está na nossa consciência. O que é certo, o que é errado, a gente sabe. Então, a gente tem que se preocupar com hoje, não o que foi ontem. E eu achei bem interessante o Luiz Sérgio falar isso, né? O que está fazendo hoje, isso que é importante. Então, vamos nos preocupar com hoje. Não ficar preocupado, querer fazer regressão, querer isso, querer aquilo, né? Saber o que foi em vidas passadas. Não importa. Isso, para mim também não me importa isso, como muita gente fica se interessando, se perguntando, será que eu fui uma rainha? Será que eu fui um escravo? Será que eu fui médico? Se eu fui... Isso não importa. Não importa o que você foi. Importa o que você está sendo hoje, né? Isso. É engraçado, Agnes, que geralmente tem sempre uma pitadona de sensacionalismo nessas revelações. Porque sempre que alguém vai revelar alguma coisa para alguém, nunca revela que ele foi o João, o José, né? Mas sim que foi o José, que foi um rei, o João, que foi um guerreiro, que foi um... Enfim, poxa, são tantos espíritos, tantas encarnações, tantas idas e vindas, e só se identificam as encarnações, né, as personalidades famosas que passam por aqui. Então, é sempre temeroso esse tipo de revelação, e pouco importa,
Porque se isso fosse importante, a gente não teria o véu do esquecimento. Né? O véu do esquecimento é justamente para esquecer essas coisas do passado, para podermos nos compenetrar no presente, semeando de forma que vamos colher no futuro. Mas você falando aí, eu estava buscando aqui uma reportagem que eu vi no mês de janeiro, que falava sobre o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo, do juízo final. Foi, na verdade, não é um relógio assim que tem uns ponteiros se movendo, não, é uma construção, né, científica, e esse relógio, ele, no fim de janeiro, ele bateu que faltam 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos, para que a humanidade entre em colapso, no sentido do que a Terra produz com que o homem utiliza. Então, nós precisamos de alguns recursos que são essenciais para as nossas vidas. Por exemplo, água. Né? A água, ela é imprescindível para todos nós. Sem água, não tem nem como se viver. E o que nós fazemos com nossas águas? Nós poluímos nossas águas. Né? Nós jogamos o esgoto, jogamos os plásticos, como você falou. Quantos animais mutilados por conta dos lixos que nós jogamos? Né? Aí, mas isso é lá no mar. É lá no mar, mas vai afetar, né? Os bichos do oceano que vão morrendo, vai proliferar outros que eles iam consumir, e vai criando desarmonia, vai criando, trazendo prejuízo. Nós vivemos num mundo onde tem várias engrenagens. E cada espécie, cada um de nós é uma dessas espécies. Então, vai refletir em nós, vai refletir. Eu vou furar um poço aqui para usar nas plantações, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Calma, é o celeiro do mundo, mas esse lençol que você vai perfurar lá centenas de quilômetros, ele vai trazer algum prejuízo depois. E se essa água faltar, vai faltar, mas eu não vou estar mais aqui. Quem garante que não? Porque nós desencarnamos e reencarnamos. Nós nascemos e morremos. Então, às vezes, se tem uma vida inconsequente agora, mas lá na frente quem vai reencarnar é você. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos ter a nossa mentalidade como mentalidade de um espírito que vai poder habitar um mundo de regeneração. Então, nós temos que ter responsabilidade com o nosso planeta, com tudo. E aí, Agna, esses grandes espíritos, né, esses grandes missionários que vêm aí auxiliar o Cristo nessa tarefa, muitas vezes eles vêm ali de uma maneira simples. Né? Você fala, nossa, como eu queria conhecer a encarnação de Chico Xavier, né? Conhecer o Chico Xavier, e quantas encarnações o Chico teve, e talvez tivéssemos ali do lado dele, e ele já era um espírito nobre. Então, esses dias também eu vi um vídeo muito interessante, de uma senhora que mora na roça, com, sei lá, 90 e poucos anos, mas ela varria a casa dela, ela fazia a comida dela, ela cuidava ali dos bichinhos dela, e ela falava, eu não posso parar, porque o corpo é uma máquina, a máquina que para, ela enferruja. E eu estou preparada, a hora que Deus quiser me levar, vai me levar. Eu fiz o que podia fazer, né? E assim que nós temos que entender nossa vida, né? E ter um olhar mais sensível, porque às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, que a gente acha que é uma pessoa de tão simples, é uma pessoa que não é certa da cabeça, de repente é um desses grandes missionários aí, que nós só vamos conhecer a identidade dele quando a gente visitar em alguma colônia uma espécie de museu, como essa Sala da Lembrança que o Luiz Sérgio retrata aí
para todos nós. Tá certo, é isso mesmo. Então, e aí ele foi de novo, né, para assistir a aula e foi assistir a aula do Livro dos Espíritos, a introdução do item 9, que fala sobre a fraude, né? E essa fraude diz que só existe fraude quando não tem estudo, né? A pessoa não tem conhecimento. Então, se a pessoa tem um conhecimento, ela não vai ser objeto de fraude, né? Então, essa introdução do Livro dos Espíritos, ela é muito importante, né? Aí tem uma pergunta fala assim, a resposta a pergunta, este último parágrafo do item 9 deve ser estudado atentamente, né? Porque diz que fala sobre... Ah, não, eu já pulei aqui, não é isso não, desculpa. Não é isso mesmo. Então, esse é o último parágrafo do item 9, é o que eu me perdi aqui. Então, refere-se, né, o homem sério, ele tem que ser levado não deve ser levado pelas manifestações espíritas, porque ele tem que estudar, ele tem que igual quando ele recebe uma mensagem, ele tem que ver se aquela mensagem tem fundamento na doutrina. Ele tem que analisar aquela mensagem. É isso que ele está dizendo aqui. Porque muitos recebem uma mensagem assinada por um espírito, que assina lá um espírito importante, por exemplo, André Luiz, Bezerra, uns até falam que é Jesus, Maria, né? E o médium que não tem conhecimento, que é orgulhoso, ele acha que aquilo é verdade e aí passa pelo ridículo, né? E aquilo, ele não tem a coragem de ler, de ver que aquilo não condiz com a nossa doutrina, porque ele não estudou a doutrina espírita, ele não tem conhecimento. Porque toda mensagem, o que mais importa na mensagem não é quem assina, quem está falando, o que importa é o conteúdo da mensagem. Se está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, se está de acordo com as obras básicas de Kardec. Porque se for de encontro, se não está de acordo, a gente pode desprezar, porque aquilo ali não tem validade nenhuma. Foi isso que Kardec fez para a codificação, né? Então, nós, em qualquer caso espírita sério, o médium, quando recebe uma mensagem, ele deve fazer essa análise. Então, todos devem estudar. Tem muitos espíritas que falam que não gostam de estudar, né? É muito engraçado. Eu não gosto de estudar, eu não gosto de estudar o livro dos médiuns, não gosto de estudar o livro dos espíritos. E lê muito mal o evangelho por obrigação. E o evangelho não se lê por obrigação. O evangelho, ele é um roteiro de vida para nós, para nossas vidas. Então, não se deve ler por obrigação. Abrir, ler um trecho lá, não fazer uma reflexão, né? E isso a gente tem que ter muita preocupação. E outro problema que ele fala aqui também, que eu me lembro, eu não sei se foi nesse capítulo que ele falou, se eu estou confundindo, acho que não foi, acho que foi no outro passado, que ele falou quando as pessoas faz passagem de espírito no evangelho no lar, né? Que é muito perigoso também. É no outro. Esse foi no outro, tá? Então pode falar aí, Alexandre. Eu acho que eu falei tudo de um pouco de cada, não falei muito separado, não. Isso. Falei do que eu lembrei, né? Uhum. E aí, Agner, ele
voltando lá no começo do capítulo, o tanto que ele valoriza a questão dos reinos, né? Lá nessa biblioteca que ele estava, ele pega um livro lá que só fala sobre os reinos, sobre os 3 reinos. É a biblioteca dele, né? Pessoal. Isso. E aí, na verdade, todos nós somos espíritos em evolução que passamos pelos 3 reinos. Então, por exemplo, a gente, né, não o espírito, porque os animais não têm espírito, as plantas não têm espírito, mas tem o princípio que vai se tornar espírito, né? O elo perdido, né, a transição entre o mundo animal e o mundo nominal, né, são passagens nos mundos ad hoc, onde os espíritos lá vivem antes de suas primeiras encarnações como seres humanos. Então, tem que chegar esse dia onde nós vamos buscar a proteína de uma outra forma. Por exemplo, assim, eu como carne, eu já fiquei 5 anos sem comer carne, né? E depois voltei. Parei de comer carne, não é porque eu não gostava de carne, é porque eu ia quase todo dia para o centro, então preferia não comer carne. Mas, se a gente for ver como mata os bichos, né? Por exemplo, todo mundo, eu adoro uma galinha caipira. Mas você já viu como abate uma galinha, coitada? Ou torce o pescoço dela, ou corta o pescoço, sangra ali até morrer, né? É uma coisa triste. É triste, eu acho triste, Agnes. E o pior é o porco. O porco, uma facada embaixo do braço para atingir o coração, o Apesar gado, quando dá uma martelada na cabeça para ele isso, tontear, para depois sangrar. Hoje em dia, assim, quando é feito no frigorífico, não é assim, né? Eles não fazem mais assim. Eles fazem sem um sofrimento, não é mais sofrimento, mas quando é em casa, assim, é bem sofrido. Eu acho. A vaca chega a olhar para o alto, como se emitisse um lamento. Eu não sei como é essa questão da vigilância. Não é sanitária, é vigilância de animais. Mas em Portugal, por exemplo, eu tenho uma amiga que é veterinária e a profissão dela é visitar os frigoríficos para ver se a forma de abater os animais não gera ali um sofrimento, um estresse para aquele bicho que vai né, ser assassinado. Então, assim, tem um monte de questões. Um bicho que você for comer a carne dele, mas que foi abatido por um estresse danado, ele vai impregnar aquela carne dele ali, né? E aí você vai se alimentar de quê? Né? De uma vibração ruim. Então, esse dia vai chegar e é preciso que chegue. E aí nós precisamos passar, né, a fazer verdadeiramente essa mudança de hábito. Então, por exemplo, nos dias de hoje, eu não consigo comer sem carne. Será que não? Faz uma comidinha diversificada, coloca, né, outros legumes, descubra outros sabores, de repente você vai adorar, né? Tanta opção tem, tanta coisa, e aí você reduz. Eu como carne todo dia, então beleza, vou comer carne, em vez de comer 7 dias, vou comer só 6 dias. Já é um avanço, né? Depois, eu vi que aquele dia que eu fiquei sem carne foi legal, eu fiquei bem, minha digestão funcionou melhor. Então para mais um dia, né? E aí você começa a ingerir a quantidade de carne, né, de uma forma reduzida, e quando você pensa que não, aquilo ali já não vai mais te fazer falta. Agora, o que não pode também, Agnes, é que tem um povo muito chato. Tipo assim, comia um boi em cada refeição até ontem.
Aí hoje já parou de comer carne e começa. Que você está com um cadáver no seu prato. Não precisa disso, pessoal. Olha, cada um está no seu nível. Se você conseguiu ficar sem comer carne, parabéns. E não é pela imposição, falar que tem cadáver no prato alheio, que você vai convencer outras pessoas. Elas também vão chegar no momento delas e vão parar. E outra coisa, nós estamos vivendo um momento bom para parar de comer carne. Que a carne está tão cara, mas tão cara, que se você parar de comer carne, você vai economizar uma boa grana. Se é que tem gente comendo carne ainda todos os dias, como comeu aí ao longo de algum tempo. Então, pessoal, é uma realidade que nós precisamos nos desvencilhar dela. Então, por exemplo, se você, todo dia eu preciso comer carne, olha que a vida vai passando e daqui a pouco você vai desencarnar. E lá no plano espiritual não tem carne, não tem. Se você chegar no plano espiritual com vontade de comer carne, você vai ter problema. Porque senão fica igual aqueles espíritos vampirizantes lá no abatedouro, lá do gado, lá, sugando aquelas emanações. André Luiz fala disso. Né? Então, nós precisamos desmaterializar nosso pensamento. Então, eu não consigo viver sem carne. Não, você consegue viver sem carne. E aí vai trabalhando isso para chegar no estágio ideal. E aí, no encontro dele com a Francisca Teresa é um espírito de uma freira, né? É a mentora da casa que a médium Irene Pacheco Machado foi fundadora, do REMA, Recanto de Maria. Ela é a mentora de lá. E tem uma música, Agna, que ela fez. Vai dar tempo de cantar. Posso cantar? Pode. Você deixa eu cantar? Eu deixo. Se você precisa da minha permissão, pode cantar. Então tá. Deixa eu só pôr a letra aqui da música para eu não errar. Aqui, achei. Peraí, tá? Mas só aparece a metade da letra. Vamos lá. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Quando me sentir cansado de lidar, se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor,
Senhor, abraça-me e faça-me calar. Bom, cantei um pedacinho que a letra não aparece a letra toda aqui, e aí vou procurar a letra dela completa aqui nos meus inários e a gente canta depois. Minha irmã, eu não tenho mais nada para falar. Você tem alguma coisa? Eu não sabia que essa música era dela, não. Essa música é de Francisca Teresa. Ah, que legal. Psicografada e captada a música aí pela média Irene Pacheco Machado. É grande espírito, né? Essa é Francisca Teresa. Ela é de uma humildade, né? Enfim. Então, vamos terminar, né? Foi Isso. ótimo. A prece final é sua. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, unir nossos pensamentos e agradecer pelo estudo da noite, agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, por esses momentos, ao nosso amigo Luiz Sérgio, por essa obra maravilhosa, por todas as obras que ele tem trazido para nós, esclarecedoras, e pedir a Jesus que ampare e ilumine todos os lares aqui conectados conosco, abençoe a todos, que todos tenham uma noite de paz, de repouso tranquilo, que o amor possa estar presente em nosso coração, nos unindo a Deus. E assim, Senhor, em Teu nome, terminamos a nossa live da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agradecemos aí a sua companhia, a sua presença conosco. Tenham todos uma excelente noite. Um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau.